chegamos diante de Ti com toda a confiança nessa noite, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nós, pedindo que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, possa vivificar a Tua palavra, que Tu possas soprar a Tua palavra no nosso coração e que a palavra do Senhor possa frutificar em nós, ó Deus. Que Tua palavra possa nos lavar nessa noite, nos renovar, nos animar, nos consolar. Ó Deus, nos colocamos assim diante de Ti, com muitas ações de graças também, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. No nome do Senhor nós oramos com muitas ações de graças. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir em Mateus 5, né? Nós temos estudado já algumas reuniões do Sermão do Monte e nós vamos continuar, né? Estamos indo bem devagar e a intenção é de continuar assim. Pode ser que a gente dê uma corrida depois um pouco mais, mas por enquanto nós vamos passo a passo, né? Bem devagar. E nós estamos ainda nas bem-aventuranças. Na realidade, a gente hoje vai ver a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como nós passamos aí algumas semanas sem ter reunião por causa do evento do Carnaval, do feriadão, vamos ler todas as bem-aventuranças do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5, antes da gente estar meditando, né? Quem tem Bíblia e quiser acompanhar, se não, apenas preste bem atenção, né? Nos acompanhe na leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Só recapitulando alguns pontos que eu acho assim, extremamente importantes para nós quando nós estamos estudando o Sermão do Monte. O primeiro deles é que o contexto em que está inserido esse sermão. O Senhor estava falando para os seus discípulos. Apesar de que havia ali próxima a multidão, o Senhor subiu ao monte e se assentou, e diz aqui que ele passou a ensinar os seus discípulos. Não foi propriamente a multidão, mas aos seus, aqueles que estavam próximos dele, que eram seus discípulos. Como nós vimos, né, não há nenhuma dúvida, não deve ter dúvida no coração de nenhum de nós, que essa palavra aqui, ela é para os cristãos, para nós que vivemos agora, nesse tempo presente. E devemos deixar de lado todas aquelas interpretações, mais ou menos assim, olha, essa palavra na realidade é Jesus explicando a lei de Moisés, dando uma interpretação, e isso era para os judeus, não é para a gente. Isso é algo totalmente infundado. Ou então aquela interpretação dispensacionalista, né? Onde diz que o Sermão do Monte, ele era a regra onde Jesus iria implantar o seu reino. Mas como os judeus não o aceitaram, então o Senhor postergou esse reino. Então essa palavra está
dita apenas para quando o Senhor implantar o seu reino aqui, o milênio. Está certo, o Senhor vai implantar o seu reino aqui. Mas essa palavra não é apenas para aqueles que estarão vivendo debaixo do governo do Senhor no milênio, mas é para nós agora. Toda essa palavra. Como nós já vimos aqui, né, o Senhor disse essa palavra para os seus discípulos. Então não deve ter nenhuma confusão no nosso coração. E não caia na armadilha de achar o seguinte: não, essa palavra então não é para mim, eu não preciso dar atenção a ela, porque é para nós. Né? Quando o Senhor Jesus, no final, né, já ressurreto, apareceu aos seus discípulos, ele disse uma palavra que inclui o Sermão do Monte, uma ordenância dele. Ele diz lá no final, né, do livro de Mateus, ele se aproximou dos seus discípulos, né, e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso inclui o Sermão do Monte. Talvez alguns possam não querer e achar alguma desculpa para não buscarem a realidade que está aqui no Sermão do Monte, mas isso não deve ser conosco. Nós que somos filhos do Senhor, nós que fomos achados pelo Senhor, e como diz a palavra, pela graça nós somos salvos, né? Temos a vida de Deus em nós, e essa vida precisa se manifestar agora. E uma das formas, então, dessa vida se manifestar é, na realidade, manifestando essas questões que estão aqui colocadas no Sermão do Monte. E muito especificamente, as bem-aventuranças. Por quê? Porque, como nós já vimos, as bem-aventuranças, elas expressam o caráter do discípulo, o caráter do cristão. Todas essas bem-aventuranças deveriam ser o nosso alvo, o nosso objetivo de ser transformados à imagem do Senhor, refletindo a realidade descrita aqui em cada uma das bem-aventuranças. Então, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, na realidade a gente deve ver o caráter do cristão, o caráter do discípulo de Jesus. E a primeira delas nós já vimos, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Já estão sabendo de cor, né? Espero que no final a gente saiba de cor, e não só de cor, a gente tenha realmente, né, no coração essa verdade, essa realidade. Bem-aventurados os que choram, aqueles que lamentam pela sua própria situação. Quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, o que acontece? A gente vê a nossa própria situação. E se vemos a nossa própria situação, isso vai nos levar a um lamento. Nenhum de nós pode dizer que está satisfeito com a situação espiritual, né, diante do Senhor. Nós devemos buscar prosseguir e crescer na graça do Senhor. Mas sempre que nós estamos diante do Senhor, né, a gente vai ver a nossa própria miséria, as nossas próprias fraquezas. E isso deve nos levar a um lamento diante de Deus. Mas o galardão deste lamento, o Senhor diz, é que a pessoa que tem esse lamento, ela será consolada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deve haver um lamento diante de Deus, não só pela nossa pecaminosidade, mas a da situação das pessoas. Deve haver um lamento diante de Deus, da nossa parte, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E às vezes aqueles que estão muito próximos de nós, talvez da nossa própria família, aqueles dos quais nós convivemos. Deve haver um lamento diante de Deus. E a promessa do Senhor então é que serão consolados. Mas avançando então hoje, né, bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Essa é mais uma característica que deve existir em cada um dos filhos de Deus, a mansidão. E é algo, né, como nós já temos visto, que é produzido só pelo próprio Senhor. Ninguém de si mesmo pode dizer que chegará a ser manso. Talvez você possa ir para o mosteiro, né, e ficar naquela atitude franciscana, não criticando os franciscanos, mas a atitude dos monges, né, e você está ali muito zen, como nós dizemos hoje. Mas não é essa mansidão que Jesus está falando, porque essa mansidão, tipo dos monges, é produzida talvez por si mesmo, tem a tentativa por si mesmo de ser manso. Mas essa mansidão acabará tão logo algum ponto fraco na nossa vida é testado, né? Mas aqui é algo que Deus pode produzir no coração de cada um de nós. E o que seria mansidão, né? Como é que a gente vai definir mansidão? O que é ser manso? Essa característica que o Senhor está falando, né, que deveria haver em nós, os seus discípulos. Bem-aventurados os mansos. E a consequência de ser manso, né, o galardão da mansidão é herdar a terra. O que é que seria herdar a terra? Então, assim, a primeira coisa que a gente deveria, talvez, é ver o que não é, o lado negativo, né? Para a gente ter uma clareza maior. O que não é essa mansidão? Hoje, se nós falarmos em ser manso, né, diante da sociedade, é sinônimo de uma pessoa realmente muito fraca, né? Uma pessoa que não tem reação. É um tolo. Mas não é... Ser manso não é nada disso, né? Não é ser uma pessoa realmente tola, uma pessoa inerte, que não tem ação, etc. Mas é alguém que tem o caráter do Senhor e que vai agir corretamente em cada situação, né? Mesmo de pressão. Então, quando nós olhamos, talvez, para alguns exemplos na palavra, a gente vai entender do que o Senhor está falando. Por exemplo, Moisés, o que diz a palavra, né, a respeito de Moisés? Moisés diz que ele era um homem, né? Ele era um varão, diz a palavra lá em Números, né? Ele era um varão mais manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. Olha para Moisés agora. Moisés não era um homem fracote de personalidade. Pelo contrário, né? Moisés era um líder totalmente usado pelo Senhor, e liderou aquele grande povo ali, né, para atravessando o deserto e até chegar ali na entrada de Canaã. Moisés tinha um caráter, né, de Deus nele, isso aqui o marcou. Mas inicialmente a gente vê que Moisés, né, ele quis fazer alguma justiça por mãos próprias. Mas até ele começar a ter um relacionamento com Deus, o coração dele foi totalmente mudado. No início, né, vocês se lembram qual foi a reação? Ele quis fazer justiça, né, em relação aos seus irmãos. E ele foi lá acertar contas com aqueles egípcios e os matou. Essa foi a reação. E depois ele fugiu. Mas depois que ele depois que ele teve o encontro com o Senhor, e ele começou a ser guiado pelo Senhor e andar com o Senhor, a situação inverteu completamente. E ali ele suportou, né? Desde o Egito ele suportou todas aquelas questões com o faraó e com o seu próprio povo, né? O povo de Israel, e depois no deserto. Quantas lamentações, quantas murmurações, quantas reclamações ele suportou do povo. E, no entanto, a sua reação foi de mansidão. Quantas vezes ele foi ofendido? E foi ofendido pelos próprios da sua casa. Mas a sua reação sempre foi a melhor possível, né? E a palavra está dizendo, então, que Moisés era esse varão manso. Então, quando a gente olha assim para Moisés, né, a gente vê que é algo do Senhor. E que não era uma fraqueza de personalidade, mansidão, né? Não podemos confundir com isso. Na realidade, é algo que Deus produziu
no caráter de Moisés. E quando a gente olha para Moisés e depois se a gente olhar para outras pessoas na Bíblia, o próprio Senhor Jesus, que é o manso por excelência, o Senhor Jesus mesmo falou, né, para tomarmos sobre nós o jugo dele e aprender dele, porque ele era manso e humilde de coração. Quando nós olhamos, né, para o Senhor, olhamos para essas pessoas, servos do Senhor também no passado, que ficaram registrados aqui na Bíblia, a gente vai ver o que caracterizou a vida deles. E quando a gente olha então para Moisés, a gente olha para a vida de Paulo, né, nós olhamos para os discípulos, alguns discípulos Senhor em várias situações, mas principalmente para o próprio Senhor Jesus, que a gente olha assim, a primeira característica da mansidão é que não era ter um espírito, né? Mansidão é não ter um espírito de revanche, de retaliação, de vingança. O espírito do mundo é mais ou menos aquele que está na lei lá, olho por olho, dente por dente, né? Fez alguma coisa com você, você também faz igual. Se te maltratou, você também maltrata, né? Se te fez o mal, você também paga o mal com o mal. Mas quando o Senhor começa a operar na nossa vida, irmãos, o caráter dele, isso vai manifestar. É a vida de Deus em nós, sendo, né, formada em cada um de nós. Assim como Moisés ele foi transformado a partir do encontro com Deus, assim também deve acontecer conosco. E essa característica, essa qualidade, ela deve existir nas nossas vidas. E vai ser produzida pela própria vida de Deus. Na realidade, né, todas as pessoas que creram em Jesus, como diz João, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam no seu nome. Então, a partir do momento que alguém creu em Jesus, ele recebeu a vida de Deus e se tornou um filho de Deus. A vida de Deus está em todo aquele que creu, todo aquele que nasceu de novo. Mas essa figura de filhos, né, ainda é um filhinho, é um bebê. Mas é aquela vida que está nele, precisa se manifestar e precisa crescer, até se tornar um filho maduro, um filho adulto. Assim é o caráter. A vida de Deus está lá, mas nós precisamos crescer nesta vida. Essa vida precisa manifestar em nós. E essa transformação, esse crescimento, vai se manifestando no caráter de Cristo. O Senhor diz a palavra que Ele nos predestinou para uma coisa. Qual foi essa coisa? Diz a palavra. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Deus vai trabalhar em nós. É uma afirmação, é uma verdade, a verdade absoluta. E é maravilhoso, né? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, se você olhar para você mesmo, é impossível, mas Deus vai fazer isso impossível. O Senhor vai fazer isso. Deus vai nos levar a sermos conformados com a imagem de Jesus. E na prática, o que seria isso? É ter esse caráter de Cristo aqui manifestado. As bem-aventuranças, cada uma delas, é um desses aspectos, né, do caráter de Cristo. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus,
nós veremos com muita clareza cada uma dessas realidades das bem-aventuranças. E assim deve começar a existir na nossa vida. Porque nós temos a vida de Deus, e a vida de Deus, ela deve então crescer, manifestar e sermos transformados à imagem de Jesus. Pode ser que aconteça passar muitos anos de cristãos, de pessoas que já tiveram um encontro real com Deus, nasceram de novo, tiveram uma experiência com Deus, mas podem passar muitos anos e nada de diferente acontecer, né? Porque nasceu, é um bebê, mas ficar como que um bebê espiritual por muitos anos. Mas à medida que a gente cresce na graça do Senhor, e aí é uma responsabilidade nossa de cooperarmos com o Espírito de Deus, de cooperarmos com o Senhor nesse trabalho, permitir ter essa disposição no nosso coração, né, para permitir que Deus faça isso, então vai ter o fruto, vai ter a realidade, vai se manifestar. Mas vejam bem, né, para a gente ser manso, a gente precisa ter antes, né, esse lamento pela nossa própria situação. Quando você tem uma atitude que não é de mansidão, pelo contrário, né, é atitude de revanche, uma atitude de rebeldia, uma atitude, né, de pagar com a mesma moeda o mal, desejar o mal e odiar, etc., né? Você deveria lamentar por isso. Mas também você só lamenta, né, se você já teve aquela experiência primeiro, né, de ser humilde de espírito, de se humilhar diante de Deus. E a palavra diz que o Senhor, Ele rejeita, né, aqueles que são altivos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, as bem-aventuranças, a gente vai vendo, né, que uma vai trazendo a outra, né, na nossa experiência. Quando nós olhamos então para a vida de Jesus, como é que o Senhor reagia? Como é que Ele fazia isso? Olha o que Pedro diz para a gente. 1 Pedro, vale a pena quem ter a Bíblia acompanhar essa leitura de 3 versos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. Olha o que diz: porque para isto sois chamados, nós somos chamados para isto, né? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Agora, olha que Pedro vai chamar a atenção da gente aqui, né? Pedro está chamando para a gente olhar para o Senhor e seguir o Senhor nas pisadas do Senhor. Ele diz: o qual, né, Jesus aqui, o qual, quando o injuriavam, não injuriavam. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então essa era a vida de Jesus. O Senhor Jesus, quando andou entre nós, né, se fez carne e habitou entre nós, e Ele andou entre os homens, era a forma do Senhor. O Senhor manifestava esta mansidão. Então, quando nós olhamos, né, para a vida de Jesus, a gente vai ver que o Senhor era totalmente destituído da vontade de vingança, da vontade de retaliar, da vontade de pagar o mal com o mal. O Senhor, né, não era aquele que fazia ameaças, mas o que o Senhor fazia era entregava-se ao Pai. O que Paulo fala lá em Romanos 12, vocês se lembram? É interessante isso.
Paulo vai chamar a atenção nesse mesmo aspecto que Pedro está falando. Capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 12. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Agora preste bem atenção, não torneis a ninguém mal por mal. Só quando a gente está diante do Senhor e permitindo que o Senhor produza isso em nós, a mansidão, né, é que você não vai retribuir o mal que você recebeu pelo mal. Mas diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, aqui no caso a ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O mesmo ensinamento de Pedro aqui de Paulo. Deixe as coisas com o Senhor. Quando a gente olha para Moisés, quanta injúria Moisés recebeu, né? E da sua própria casa, né? Dos seus irmãos, Arão, Miriam e depois toda aquela população, né? Mas o que ele fazia? Entregava ao Senhor. E Jesus, o tempo inteiro que ele andou, né? Quantas vezes foi injuriado, quantas vezes foi ridicularizado, até mesmo na cruz o Senhor passou as maiores afrontas ali, né? Mas o Senhor entregou todas as coisas ao Pai. Até na hora da cruz, né? Qual foi a palavra do Senhor? Lembra de uma palavra importante na cruz? Com ela? Não, na cruz mesmo. O Senhor estava sofrendo, né, as injúrias daquele povo, ele estava falando muitos impropérios para Jesus, mas Jesus virou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, o Senhor é o verdadeiro Cordeiro, né? Há mansidão no Senhor. Esse é o caráter de Jesus. E quanto a nós, irmãos, será que a gente olhando para nós mesmos e usando o Senhor Jesus como um espelho para nós, né? Como é que a gente está vendo, né? Nós mesmos, como nos vemos? Provavelmente isso deve nos levar à bem-aventurança anterior, a nos lamentar. Mas esse é um caminho de bênção, quando a gente pode olhar para o Senhor e ver a nossa própria situação, que é um caminho de cura, um caminho de bênção. Se nós nos conformarmos à situação, né, a este mundo, nós continuaremos pessoas não mansas, mas pessoas rebeldes, violentas, vingativas. Mas quando nós olhamos para o Senhor, né, nós vemos a nossa situação, nos arrependemos, então a gente pode começar a clamar ao Senhor e a pedir que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. E Deus vai fazer isto. Sabe, não vai ser um esforço da nossa força natural para ser manso, porque a sua força vai fazer o seguinte, né? Você vai colocar na sua cabeça, não, toda vez que acontecer isso, eu não vou brigar, né? Eu não vou me rebelar, eu não vou me revoltar. Aí você aguenta a primeira vez que aquele seu colega de trabalho te insulta, aí você aguenta a segunda vez, mas né, você começa a mexer nas mãos, né? Não, né? Aí da quarta vez, sei lá da qual vez você não aguenta mais, porque você está, sabe, na sua força natural resistindo. Você vai aguentando a pressão até que uma hora, já falou, já explodiu, né? Porque é você mesmo que está tentando ser manso, está se esforçando ali, né, naquela força natural. Não vai funcionar. Infelizmente, tenho que te dizer que não vai funcionar. Você já sabe, eu também.
Mas é pela graça de Deus, né, irmãos? Mas Deus pode dar essa graça. Se nós vamos diante do Senhor, sabendo da nossa situação, e pedimos para o Senhor nos transformar, Deus vai nos dar a graça, sabe? O óleo do Espírito de Deus vai nos cobrir, vai nos ungir. Se temos o desejo, como nós vamos ver uma outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Então, se nós desejamos aquilo que é de Deus, Deus vai cumprir. Mas o nosso desejo tem que ser em colocar diante de Deus para que Ele faça, porque a gente não consegue fazer. Você não vai conseguir ser manso por você mesmo, mas é com a ajuda de Deus. Eu conheci alguns homens e mulheres, né, que foram transformados por Deus e que, naturalmente falando, eram as pessoas mais belicosas que você poderia conhecer. Belicosas, raivosas, pessoas que brigam com tudo, né? Bélico, né? Belicosos, né? Que guerreiam, que querem brigar com tudo, mas que por terem se entregado ao Senhor, Deus foi operando nessas pessoas. E quando você olha para elas, você vai ver o caráter de Jesus, vai ver mansidão agora na vida delas. Mas naturalmente falando, eram pessoas muito belicosas. Então assim Deus pode fazer conosco. Deus pode produzir esse caráter de mansidão em nós. Então quando alguém deste mundo mesmo, ou outros entre nós, né, da família de Deus, irmãos na fé, olharem para nós, que a graça de Deus possa ser conosco, eles verem em nós, né, uma pessoa mansa. Então comece a desejar isso, né? E pedir ao Senhor a graça de você estar vigilante, que o Espírito de Deus possa nos chamar a atenção em cada uma daquelas situações em que a nossa reação não foi de mansos, né? Olhe para a sua vida, né, no seu dia a dia. Em casa é o melhor lugar para a gente começar a ver como é que estamos nos conformando ou não à imagem de Jesus. Porque para os de fora é muito fácil, a gente tem assim uma aparência, né? Até que tudo vai bem. Nas CNTPs, alguém conhece essa sigla aí? Eu me lembro disso quando era da escola, né? Nas condições normais de pressão e temperatura, você está manso. Mas mudou uma coisa aí, a gente... né? A panela de pressão começa a se esquentar, já está saindo vapor para todo lado. Mas em casa mesmo, né? Como é que nós nos reagimos, né, irmãos? Com os nossos filhos, com os cônjuges, com os pais. Como é que nós somos, né, no nosso dia a dia? Como é que é o nosso caráter? Como é que é o nosso coração? Quando sofremos afronta, o que é que fica lá dentro do nosso coração? Entregamos a Deus que é justo e deixamos nas mãos dele, ou já ficamos nutrindo, né, aquela coisa lá dentro, aquele amargura, e vamos deixando que as coisas criem, como diz a palavra, uma raiz de amargura e comece inclusive a atingir outras pessoas. Como é a nossa reação? Nós podemos estar observando, né? E observando isso, ir diante de Deus e confessar ao Senhor a nossa situação. E quando reconhecemos a nossa situação, então há cura, há libertação. Se você se sente confortável com essa situação negativa, né, que eu estou citando aqui, você jamais será curado. Se eu ficar confortável com a minha situação de achar que é uma reação normal, né, olho por olho, dente por dente, revidar, retaliar, eu nunca serei curado disso.
E uma das coisas que a queda, que o pecado fez conosco, foi nos tornar extremamente conscientes de nós mesmos, no sentido de somos extremamente sensíveis com tudo, né? Lembra lá em Gênesis? Eu não me lembro qual era a pessoa agora, não sei se era Lameque, mas ele diz, o cara pisou no meu pé, eu matei. Estão lembrados disso? Ele matou. Ele ainda fez um poema, né? Deixa eu até achar, só para vocês verem. Ele fez um poema dizendo da matança que ele fez, né? Gênesis 4:23, Lameque mesmo. Ele diz assim, para suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Isso aqui, no original, no hebraico, né? É em forma de poesia. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então, irmãos, a queda nos deixou pessoas terríveis. Somos muito sensíveis. Qualquer palavrinha, né, nós ficamos ofendidos. E fechamos a cara para o outro, né? Não queremos mais falar. Somos muito sensíveis, uma sensibilidade enorme. Né? Como Lameque, ele levou uma pisadinha no pé e já matou o rapaz. Esse é o homem caído. Comece a observar como é que está o seu coração, né? O seu dia a dia. Aqui entre nós, nessa sala aqui, está tão tranquilinho, o ar-condicionado ligado, né? Nós temos toda essa carinha assim de santo, né? Todo mundo passa um óleozinho quando chega aqui. Tudo legal. Mas comece a observar a sua vida. Você está dirigindo seu carro, o cara vem te dar uma fechada, ainda faz um gesto obsceno para você. Como é que é a sua reação? Como que é, né? Alguém da sua própria casa te faz um impropério ou fala coisas totalmente que vai te afrontar, como é que você vai reagir? São os testes, né? São pequenos testes, irmãos. Essa palavra, irmãos, como eu disse anteriormente, né, as bem-aventuranças, elas nos confrontam totalmente. E por isso que muitas pessoas vão dizer, não, isso aqui é uma utopia, isso aqui você não tem como praticar. É impossível. É claro, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E agora nós temos a vida de Deus em nós. Nós somos filhos do reino. E o caráter do reino de Deus tem que ser manifestado em nós. Mas isso só será produzido de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos mesmo, somos caídos. Mas você não pode ficar assim, olha, não, eu sou assim mesmo, todo mundo sabe que eu sou assim mesmo, então eu vou continuar assim. Não, irmãos, você tenha caído, eu também. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que pedir a graça de Deus para sermos transformados. A gente é assim, né? Às vezes o nosso coração é assim. Quantas pessoas, né? Você vai conversar com elas, elas estão irradiando ira, ódio nos seus corações. Não, eu sou assim mesmo, sabe? Comigo é assim. Bateu, levou também, né? É assim. Mas esse não é o caminho da graça de Deus, né? O caminho da graça de Deus é o caminho da mansidão. E só o Espírito Santo pode produzir isso no nosso coração. Mas nós devemos desejar isto.
E o galardão é esse herdar a terra, né? Ah, isso vai ser lá no milênio. Sim, nós vamos herdar. Aqueles que vivem nessa realidade hoje herdarão, né, como um galardão, receberão como um galardão, quando Jesus voltar, esse reino aqui com Jesus. Mas não é só lá não, o reino de Deus não é só no futuro, o reino de Deus também é agora. Jesus falou, o reino de Deus está em vós também, não é só também lá no século vindouro, mas está em vós. E herdar a terra agora é ter a bênção de Deus agora, no seu viver aqui. É você ser vitorioso. Aos olhos do mundo, o manso é alguém perdedor. Mas aos olhos do Senhor é alguém que vence. É alguém que tem a vitória de Deus. E tem o galardão do Senhor agora, já agora. Eu queria ler alguns versículos para vocês verem isso, o que é que eu quero dizer. Alguns versos, né, vamos passar por alguns versos na palavra, que caracterizam, né, as bênçãos de Deus para aquele que vive em mansidão. Salmos, né? Salmo 10, versículo 17. Quem quiser me acompanhar, ou apenas preste atenção, né? Só para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim, Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Tem alguma tradução diferente dessa minha? Os desejos dos mansos. Tens ouvido, Senhor, os desejos dos humildes. O Senhor ouves a súplica dos necessitados. Isso, é. Essa tradução aqui fala mansos, né? E fala o desejo deles. Então o Senhor ouve os desejos, né? Como dizem Provérbios, o anelo dos justos, Deus o cumpre. E aqui está dizendo que o desejo dos mansos. O manso é alguém que vai desejar algo diante de Deus e Deus vai conceder. Terá esse galardão. Salmo 22, versículo 26. Salmo 22, versículo 26. É interessante que algumas traduções dizem os sofredores, né? Mas outras traduções, e a que eu estou usando, diz os mansos. Então, se você está lendo aí nas traduções sofredores, coloque mansos, né? Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Os mansos comerão e se fartarão. É algo aqui agora, né, na terra. É a herança, né, é o galardão da mansidão. O Senhor vai fartar, vai haver abundância, né, para aquele que é manso. Essa é a promessa do Senhor. Salmo 76, 9. É uma promessa muito interessante, uma afirmação aqui. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Essa tradução humildes, né, também mansos, é a mesma palavra também. Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos. Livrar todos os mansos. Olha as promessas que existem, né? Provérbios 3, 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos ou aos humildes. Tem outras traduções que dizem humildes, né? Mas nós podemos usar essa tradução, os mansos. Isaías também vai dizer, Isaías 29, 19, e os mansos terão regozijo sobre regozijo. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Então, assim, é uma promessa aqui, né, de alegria para aqueles que andam em mansidão.
Salmo 25. Eu gosto muito dessa promessa do Salmo 25. Às vezes nós oramos, né, que queremos que o Senhor nos revele dele mesmo, nos revele a sua verdade, nós queremos aprender do Senhor. Mas olha o que está dizendo esse verso aí, versículo 9 do Salmo 25. Guiará os mansos retamente. Olha que promessa maravilhosa. E mais, aos mansos ensinará o seu caminho. Ou seja, os mansos são aqueles que são ensináveis. São pessoas que são ensináveis. É uma promessa maravilhosa de Deus. Às vezes nós queremos aprender do Senhor, mas o nosso coração está em guerra. Como é que a gente vai aprender das coisas do Senhor? É difícil, né, irmãos? É muito difícil nós aprendermos do Senhor se o nosso coração não é um coração manso. Porque um coração que não é manso não é ensinável. Mas aqueles que são mansos, o Senhor está dizendo, vai guiá-los retamente. E também vai ensinar o caminho dele aos mansos. Então, assim, com esses versos, né, que a gente está lendo aqui, quantas bênçãos são decorrentes desta realidade de viver em mansidão. Isso deve ser algo, né, que deve estar no nosso coração. Nós devemos buscar, né, o fruto, o galardão da mansidão. É maravilhoso. Deus vai estar respondendo as orações, o Senhor vai estar trazendo o livramento, o Senhor vai estar permitindo alegria e regozijo, né? Você vai estar caminhando de uma forma que Deus vai estar te guiando retamente e você vai ser uma pessoa ensinável pelo Senhor. Você vai ser ensinável. É mais ou menos assim que estou me vindo agora na mente uma analogia, né? Já viram um cavalo selvagem. Ele não é nada manso. Mas à medida que ele vai sendo domesticado, né, ele se torna manso, né? Aí o seu treinador começa a ensinar tantas coisas para ele, para aquele cavalo, né? Assim também nós, né? Se nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, né, de um coração selvagem, o Espírito de Deus, né, vai produzindo em nós essa mansidão. A partir daí, irmãos, ele vai nos guiar retamente. Vamos ser ensináveis. E vai haver um fruto maravilhoso disso, dessa mansidão. Pedro vai falar até para as esposas, né? E também serve para nós, né, varões, maridos, né? Que as mulheres, por exemplo, elas não devem estar muito preocupadas com aquilo que é exterior, com o frisado no cabelo, né, roupas e tal, mas com o homem interior, e diz lá, com um espírito manso, né? Lembram desse verso? Deixa eu ler para vocês. 1 Pedro 2, desculpe, não é 1 Pedro 2 não. 1 Pedro 3, versículo 4. Primeira Pedro 3, 4. Deixa eu ler numa outra tradução aqui. A partir do versículo 3, ó. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é só para a esposa. Pedro está citando aqui para a esposa, mas isso vale para nós também, os varões, né? Está dizendo que esse espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né? O Senhor nos
ter graça, que a gente possa desejar, né, de todo o coração, ser conformado a esse caráter do reino, esse caráter do próprio Senhor Jesus, né, mansidão. Isso vai ter um fruto maravilhoso nas nossas vidas. Primeiro que realmente, quando alguém nos olhar, vai ver algo do Senhor Jesus em nós. Mas depois também que há um galardão. No reino vindouro, né, mas também agora. Os mansos herdarão a terra, e o seu viver e o meu viver nessa terra. Hoje, agora, se vivermos nessa realidade da mansidão, será esse caminho, né, do fruto, né, da alegria, da comunhão com Deus, sendo guiado retamente por Deus, sendo ensinável pelo Senhor, tendo orações respondidas. Então há algo maravilhoso prometido, né, nesta realidade. Que Deus ajude cada um de nós. Vamos ter uma palavra de oração. Quem desejar orar, que peça ao Senhor por nós, né, nessa palavra.